Listening? Damn. Yeah. 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 Bem-vindos a mais um episódio do nosso EduCast. Hoje o nosso papo é sobre um tema essencial para a educação, a convivência e o crescimento humano: diversidade, inclusão e o impacto das redes sociais. Hoje nós temos a honra de receber aqui conosco Mário Simões, psicólogo do CREI de Montes Claros, um profissional que atua diretamente na promoção da inclusão escolar e no apoio ao desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes por meio dos profissionais da educação. Juntos vamos refletir sobre o desafio da inclusão de pessoas com deficiência, discutir as intolerâncias que ainda persistem em nossa sociedade e entender como as redes sociais têm influenciado e muitas vezes distorcido a forma como vemos o outro. Prepare-se para uma conversa profunda, necessária e cheia de aprendizados. Vamos nessa. Antes de começarmos com as perguntas, gostaríamos que o senhor se apresentasse. Bom dia, meu nome é Mário Simões, eu sou psicólogo, analista em educação básica e no momento eu estou no Centro de Referência de Educação Especial Inclusiva, lá em Montes Claros, mas a gente trabalha para além de Montes Claros, né? Inclusive a gente atende essa escola aqui de Padre Carvalho, a gente atende 173 escolas da SRE de Montes Claros. Tem como o senhor contar para a gente um pouquinho sobre a sua caminhada até aqui? No início, eu comecei fazendo faculdade de História lá na Unimontes, Natália. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre Michel Foucault, a história da loucura, e eu comecei a ter interesse sobre a inclusão, né? Sobre o movimento antimanicomial. Também sou muito apaixonado por Nice da Silveira, e tudo isso foi me dando um gás, né? Até cair na inclusão. Agora eu estou aqui e me sinto em casa. Então, vamos entrar aqui no primeiro tema, que é a inclusão e a diversidade na escola. Mário, para começarmos, como você define inclusão no contexto educacional e social? A inclusão, né, ela é um novo paradigma, porque há muitos anos, né, durante um longo período de tempo, as pessoas com deficiência, os alunos públicos da educação especial, ficaram à margem, segregados, excluídos, né? As pessoas viam eles como pessoas incapazes, em função de ter alguma deficiência, seja esquizofrenia, transtorno do espectro autista, né? E as pessoas eram muito rotuladas. Posteriormente, a gente começou a ter uma série de conquistas, né? Marcos legais, como a reforma psiquiátrica, que foi o fim dos manicômios, né? Depois a gente teve a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que ela traz o direito à educação para todas as pessoas, assim como a Constituição de 1988, né? O artigo 205. Então, a gente sabe que a educação é um direito, mas para isso acontecer de fato, precisa passar por muitas transformações, muitas mudanças. E quando você pergunta, Gustavo, sobre a inclusão, a gente tem isso ainda como um ideal. A inclusão ainda tem muitos passos para a gente conquistar esse ideal, né? Ainda existe muita resistência, muitas barreiras nas escolas, e existem alguns processos, né? O primeiro é o da exclusão, que era o mais antigo, né? Que as pessoas não tinham direito à educação em função de uma deficiência. Depois a segregação, onde as pessoas com deficiência eram colocadas em espaços separados das outras pessoas. Depois o movimento de integração, que é colocar aquele aluno com deficiência dentro da escola. Mas ele não tem, ele tem um acesso à escola, mas ele não tem uma participação de fato. Às vezes, isso acontece ainda nos dias de hoje, quando um professor, por exemplo, está passando uma atividade para aquele aluno com deficiência e o professor regente está passando outras matérias, um assunto totalmente diferente. Então, isso não é, de fato, a inclusão. A inclusão não é só estar naquele espaço, é participar de fato, né, e ter acesso ao currículo. Como o senhor falou, nós sabemos que a inclusão é por lei, o direito de todos. Mas na prática não é desse jeito. Então, quais são as principais entraves para poder quebrar
Os principais entraves, na verdade, são as barreiras, né? A gente sabe que a lei está lá, né? A gente tem um arcabouço legal muito robusto na questão dos direitos das pessoas com deficiência, mas na prática ainda encontramos muita resistência, né? Muitas barreiras, como as barreiras atitudinais, que eu acredito que são as principais barreiras. Porque quando a pessoa ela toma consciência do direito da pessoa com deficiência e ela supera aquela barreira atitudinal, aquele preconceito, a discriminação, a descrença naquele aluno, fala, ele não vai aprender não, porque ele é um aluno com deficiência. Né? Então, essa é a principal barreira. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente vai buscar eliminar as outras barreiras. Né? Então, o principal entrave é a mentalidade. É uma mentalidade manicomial, uma mentalidade excludente, preconceituosa, né, que infelizmente ela não está só entre os grupos dos alunos, né, quando acontece situação de bullying, mas também em professores que não acreditam no potencial do aluno e só enxerga deficiência. Bem, Mário, como a equipe escolar pode se preparar emocionalmente e pedagogicamente para acolher alunos com deficiências? Emocionalmente, os professores, a equipe pedagógica, né, até os servidores da SB, a escola como um todo, incluindo os alunos, né, tem que estar aberto para o novo. Por causa que o aluno com deficiência, o aluno com transtorno do espectro autista, o aluno até mesmo que não tenha nenhuma deficiência diagnosticada, né, não tenha nenhum laudo, ele traz a diversidade. Né? E todos nós somos pessoas neurodiversas. Algumas pessoas são neurodivergentes, têm algum transtorno. Mas a minha forma de pensar é diferente da de você, Gustavo, diferente da de Natália. Cada um tem a sua construção psíquica, né, que vai sendo moldada no decorrer da história de vida da pessoa. Né? Então, a gente lidar com essas diferenças é crucial para a gente poder ter um enriquecimento de fato no espaço da escola. E do ponto de vista psicológico, qual que é o impacto da exclusão, a falta de adaptação para esses alunos com deficiências? Quando a pessoa está na escola e ela é desacreditada, ela não vai investir na educação. Ela vai entender que aquilo não é para ela. Né? Quando um professor recusa fazer uma adaptação, um professor não entende as particularidades daquele aluno, né? Isso vai afetar na construção da autoestima, da personalidade, do bem-estar, da saúde mental como um todo. Né? Então, quando a gente fala psicologicamente, a exclusão ela traz marcas e às vezes são marcas que ficam para a vida toda. Da mesma forma, quando a gente tem uma escola inclusiva, que começa lá do topo da gestão, né, e vai tendo o efeito dominó, que isso vai ecoar em todo mundo na escola, até chegar nos professores e depois nos alunos, a gente já vai ter um resultado muito melhor para a saúde mental daquele aluno. Né? Ele vai ver que na história de vida dele teve pessoas ali que acreditaram no potencial dele. Né? Então isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando da educação, que é no processo da escola que a gente está construindo a nossa identidade. Então, a autoestima da gente ela é muito mais firme quando tem pessoas que trazem um feedback positivo, que acreditam no potencial da gente. E você poderia compartilhar para a gente algum exemplo de boa prática de inclusão que tenha feito diferença real na vida dos estudantes? Uhum. Olha, teve uma situação na escola que eu atuo, lá no do Sarmento, lá no Montes Claros, que um aluno ele me relatou na sala de recursos que ele vivencia situações de bullying ali na escola. Né? Não é uma coisa muito sistêmica, segundo o relato dele, né? Mas foi uma coisa que deixou uma marca. Né? Que um coleguinha virou para ele e falou, seu autista, né? Sabendo que ele tem transtorno do espectro autista. E isso são frases assim, que a gente escuta na escola. Né? Acredito que vocês também já devem ter presenciado uma vez ou outra um tipo de situação como essa. E isso diminuiu a autoconfiança desse aluno. Né? Mas aí teve um evento lá, um Setembro Verde, que é justamente sobre a inclusão. Aí a gente fez um projeto lá com os professores da sala de recursos, professor do AE, e a gente envolveu todos os alunos, onde a gente chamou os alunos para poder confeccionar jogos para a sala de recursos multifuncionais, né? Que é um espaço onde a gente vai traçar habilidades que aquele aluno precisa consolidar para ter acesso ao currículo.
Por exemplo, o aluno tem uma dificuldade em coordenação psicomotora fina, né? Então, se ele vai trabalhar com jogos de pecinhas de Lego ou quebra-cabeça, ele vai estar exercitando justamente, né, direcionando, fazer esse movimento de pinça, né, brincar de massinha. Isso é uma base para o desenvolvimento psicomotor, para ele poder escrever, né? Então, são jogos que a gente utiliza mais como ferramentas mesmo na sala de recursos, né? E a gente convidou todos os alunos da escola para elaborar esses jogos, né? E nisso eles foram tendo conhecimento de como que funciona a atuação do AE na escola, né? E esse aluno que relatou essa experiência negativa, né, uma experiência de discriminação em função de ser um aluno com transtorno do espectro autista, nesse dia da ação, ele chegou a levar o cartaz lá na frente, ele falou um pouco sobre o transtorno do espectro autista, ainda que muita dificuldade mesmo de estar ali diante do público, né? Então, isso para mim ficou muito marcante, né? Que às vezes até segurar um cartaz para um aluno que tem uma fobia social, isso é muito significativo, né? Então, ele teve essa oportunidade de falar, né? A gente até sugere nas escolas que façam ações como essa, né? Que envolva toda a escola, todos os colegas, para eles compreenderem a importância mesmo de incluir, né? E de combater práticas de discriminação como o bullying. Sim, mudando de tema agora, intolerância e olhar psicológico. Nós sabemos que hoje em dia nós temos muitas intolerâncias, tanto com raças, religiões, até com deficiências. O senhor poderia falar para a gente, do ponto de vista psicológico, o que está por trás dessas intolerâncias? Sim. A intolerância, né, ela tem a raiz no desconhecimento. Muitas vezes a pessoa não conhece a própria palavra preconceito, né? É um conceito que a gente já cria antes de ter uma certa experiência com aquela diferença, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de racismo, é uma coisa que é construída socialmente, historicamente, né? E fica marcado na estrutura, que é a base cultural, né, de uma sociedade. E a gente tem racismo estrutural, machismo estrutural e capacitismo estrutural, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Achar que por uma pessoa ter deficiência, ela não é capaz, né, ou seja, de participar do espaço, participar de uma atividade, de ir numa festa, né, de um evento, de se relacionar, né, com as outras pessoas. E a intolerância, Freud até falava sobre o narcisismo, né, e que é assim, narcisismo acha feio que não é espelho, né? Então, o que é diferente, muitas vezes, dentro de um grupo, tem essa sensação de coerção, de expulsar aquela pessoa que é diferente, né? E isso traz também dessa necessidade do ego de se garantir, né? De ter uma identidade. E o que foge daquele ideal de eu, né? É atacado, é condenado, é repudiado. Então, a intolerância, ela vem dessa raiz, né? De um ódio mesmo à diferença. E como nós, alunos e a equipe escolar, podemos trabalhar a empatia e o respeito nas escolas para formar uma geração mais tolerante e humana? Uhum. A escola, ela tem que trabalhar as competências socioemocionais dos alunos, né? Isso está na BNCC, né? Está na Lei de Diretrizes e Bases também. A gente está na escola para a construção da cidadania. Muito mais do que aprender, decorar conteúdo para fazer uma prova, a gente está se formando enquanto cidadãos, né? Então, a gente sai da escola e vai entrar no mercado de trabalho e vai conviver com a diferença. A gente está na escola e a gente já convive com a diferença. Então, a escola ela tem que mediar essas relações, né? Estimular a empatia, pensar projetos, talvez até um momento de reflexão, uma contação de história que uma professora de redação traz para refletir sobre o convívio, a construção de valores, né? Virtudes, saber conviver com a diversidade, valorizar a diversidade, muito mais do que tolerar. A gente tem que enxergar a diversidade como algo que vem para agregar, para enriquecer, né? A escola cria ambiente onde pode florescer uma sociedade que seja mais inclusiva, né? Então, através de projetos, momentos de reflexão, participação dos alunos, né, dos professores, é crucial para ter essa mudança na sociedade como um todo. A escola, ela é um local de convivência diversa. Que papel ela tem na construção de uma cultura de paz e acolhimento? Uhum. A escola, né, gente, é a base da nossa formação, né? Não só é formação acadêmica,
mas como eu disse agora, é sobre também a cidadania, né? Então, através da escola, a gente vai ali florescer boas práticas, né? Ou ruins, né? Vão ser ervas daninhas nesse desenvolvimento desse aluno. Então, como que é a experiência desse aluno na escola, nesse percurso, é que vai marcar a construção da personalidade dessa criança, desse aluno, né? Então, se uma escola ela tem um ambiente de acolhimento, que todo mundo fala, nossa escola é inclusiva, que a gente não aceita bullying, né? A gente tem que conviver e respeitar as diferenças. Isso vai ajudar a trazer uma cultura de paz, uma cultura onde a gente não só tolere, mas valorize todas as diferenças de todas as pessoas com seus direitos. E agora entrando no tema de redes sociais e o impacto na percepção da realidade. A gente vê que as redes sociais têm grande influência na formação da opinião e no comportamento das pessoas. E na sua visão, como elas impactam a forma como enxergamos o outro, especialmente em relação à diversidade? Uhum. As redes sociais, elas têm uma característica muito própria, né, que é a questão do algoritmo. A gente vê nas redes sociais, no nosso feed, né, a gente vai descendo o nosso feed, vai aparecendo aquilo que a gente dá like. E as redes sociais vão nos colocando cada vez mais dentro de bolhas específicas, né? Sejam bolhas políticas, sejam bolhas em relação a pensamentos de gosto, né? Mesmo até de interesse, né? Se a pessoa gosta muito de anime, ela curtiu, vai começar a aparecer mais coisa de anime, né? Então a pessoa vai acabando ficando mais ensimesmada, né? Isso é uma característica muito própria das redes sociais. Outra característica que a gente tem, como você disse, Gustavo, sobre a questão do olhar do outro, né? Como a gente vê as outras pessoas nas redes sociais. As pessoas criam uma cyberpersona, né? Uma personalidade ali que ela é mascarada, ela é filtrada, né? Tem um psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, que ele fala da persona, né? Que é uma máscara que a gente coloca para se apresentar. Eu vou me apresentar como Mário, psicólogo do CRI, para Natália, para Gustavo, né? Mas nas redes sociais é muito mais fácil a gente mascarar, porque a gente coloca filtro, porque a gente escolhe o melhor ângulo para postar uma foto, e isso afeta a autoestima da pessoa que segue aquele influencer, né? Então, influência, o digital influencer, que é a figura agora que a gente tem, né, os novos sofistas que vão trazendo ideais de como viver, né, de como consumir, como ser, né, como se vestir, como se portar. Isso vai trazer um reflexo na autoestima das crianças, dos adolescentes que estão construindo a sua identidade, pautado nesse olhar desse influencer, né? E muitas vezes a gente está distante daquele ideal, aquele ideal de corpo, aquele ideal de status socioeconômico, e isso afeta a autoestima, afeta a saúde mental das pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar com muita criticidade quando a gente fala das redes sociais. Assim como o senhor falou nessa última parte, muitos jovens constroem sua identidade por meio do que eles veem nas redes sociais. Como isso pode afetar a autoestima e o olhar crítico? Sim. Então, a autoestima da gente muitas vezes é construída por esses ideais, né? A gente tem um ideal de como que eu vou ser a partir do momento que eu estou construindo a minha personalidade. A gente tem vários exemplos. Hoje em dia a gente pergunta a alguns alunos o que eles querem ser quando crescer, né? E muitos deles falam, eu quero ser digital influencer, né? Porque traz aquele ideal de uma vida que ela é uma vida abastada, né? Cheia de recursos. Mas como eu disse, isso é uma vida mascarada. A pessoa não vai colocar o seu sofrimento, né? Geralmente isso ela só vai levar para a terapia. Então traz um ideal de perfeição que na verdade é utópico, né? E isso afeta a autoestima das pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar com esses alunos com muita criticidade diante das redes sociais, porque isso pode trazer muitos problemas de autoestima e até mesmo problemas alimentares, né? A pessoa pode desenvolver uma anorexia a partir do momento que ela acha que o corpo dela não alcança aquele ideal de corpo que ela vê de uma modelo, que na verdade está ali com Photoshop, né? Com vários filtros, né? Então tudo isso vai afetar, né, sobre como a gente olha o outro. Isso também afeta como a gente se observa, como a gente se percebe. E a gente vê que chega até às vezes ser doentio essa questão de querer parecer influencer, né? Que tem gente que leva isso muito a sério.
A gente chega até a ver casos de gente que faz cirurgias plásticas para estar aparecendo com essas pessoas o máximo que elas conseguem. E voltando aqui ao assunto, como pais e educadores podem ajudar as crianças e adolescentes a desenvolver um olhar mais crítico e saudável sobre o que consomem online? Primeiro, os pais e os educadores precisam também, né, se educarem nesse sentido. Né? Infelizmente, a gente vê uma rede de desinformação muito grande, né? Fake news, e as pessoas, devido à exclusão digital também, isso é até uma questão geracional, né? As pessoas mais novas que já nasceram no meio digital, elas têm mais facilidades. Agora, os pais e os educadores geralmente têm uma realidade de exclusão digital, né? E quando não tem também um distanciamento, não monitora o que esse adolescente, essa criança está acessando nas redes sociais, né? Mas como trabalhar isso? A gente tem que ter criticidade enquanto educador do que a gente observa nas redes sociais, principalmente agora, né, que vem essa ascensão da inteligência artificial. Hoje em dia é muito mais fácil fazer uma notícia falsa, né, justamente por causa da realidade que está cada vez mais se mesclando com a virtualidade. Né? Então, os educadores e os pais precisam ser orientados, precisam ter esse discernimento, né, para ter essa criticidade, para poder passar isso para os alunos, para os filhos também. Né? Saber que nem tudo que está na internet é verdade. Assim como você falou, há muitos pais que não monitoram. Os adolescentes acabam usando a internet como uma ferramenta de criticar os outros. Então, como as redes sociais podem ser usadas de maneira positiva, como ferramentas de inclusão e empatia? Antes de falar da forma positiva, né, muito interessante isso que você traz, né, como que isso vai trazendo as pessoas ficar cada vez mais agressivas, né, nas redes sociais. Isso porque não tem esse contato direto, então a pessoa às vezes acaba tratando o outro como um mero NPC, né, e às vezes ataca a pessoa como se não tivesse alguém ali por detrás desses comentários. Né? Então, infelizmente, tem esse lado, sim, muito negativo. Né? A gente tem aquela série Adolescência, né? Tem outra série, O Dilema das Redes, eu não sei se vocês também chegaram a ver, né? Mas como que os discursos vão se radicalizando em função dos algoritmos das redes sociais, que vão colocando as pessoas cada vez mais nesses grupos, nessas tribos, nas bolhas, e o que é de fora é visto como inimigo. Mas, por outro lado, né, a gente também encontra muitas experiências positivas nas redes sociais. Né? Inclusive pessoas, mães atípicas que relatam as experiências de vida delas nas redes sociais. Isso traz uma força não só para ela, mas também para outras mães que também travam a mesma luta, né? Que enfrentam o mesmo tipo de dificuldade. Pessoas que também têm uma dificuldade em interação social ou têm um interesse que às vezes foge daquela região, às vezes é numa cidade pequena, ela gosta de um assunto um pouco peculiar, né? Supondo aqui, né? A pessoa gosta de fantasiar, né? De anime, né? Então, isso às vezes traz um vínculo para pessoas que estão distantes, né? Então, isso é muito bom. A gente consegue se contatar com pessoas que estão em outros lugares. Eu posso chegar aqui e ligar para minha mãe lá em Montes Claros, né? Então, a gente tem esse lado bom das redes sociais também. Né? E como que a gente pode trabalhar isso para potencializar? É justamente fazendo essa filtragem, né? Que a gente está vendo conteúdo ali que está sendo muito negativo, né? Conteúdos muito pejorativos que não agregam. A gente está seguindo influenciador que fica divulgando tigrinho, né? Então a gente vai buscar fazer também essa limpeza, né? O que tipo de influência a gente quer ter, né? Porque isso vai refletir também. Se a gente está descendo o feed, está aparecendo conteúdos de violência, né? A gente tem que limpar a nossa mente também, purificar, evitar esse tipo de consumo, né? Para a gente ter uma saúde psíquica mais tranquila também. Então, mudando aqui de tema para caminhos para uma sociedade mais inclusiva. Então, Mário, na sua experiência como psicólogo e trabalhando em escolas, o que ainda falta para que a inclusão seja vivida como um valor social e não como apenas uma obrigação legal? Isso as pessoas têm que fazer uma mudança de mentalidade, né? E isso é o que eu acho que é o mais difícil que tem, né? A gente mudar a mentalidade, principalmente a mentalidade coletiva.
porque, como eu disse, sobre, por exemplo, o capacitismo estrutural, né, que as pessoas observam as pessoas com deficiência, às vezes olham com desdém, diminui o potencial daquela pessoa, não vê as potencialidades, só vê as dificuldades, os déficits, né, e isso traz um prejuízo, né, para a sociedade como um todo. E como que a gente vai enfrentar essa mudança de mentalidade? É com momentos. É momentos como esse aqui, para a gente poder refletir sobre a inclusão. Né? São momentos que as escolas podem fazer com módulos, né? Escutar, ouvir as mães também, o relato das famílias, que também traz muitas dificuldades. Né? Quando é uma mãe atípica, por exemplo, né? Inclusive, existem pesquisas que trazem que as mães atípicas elas têm a saúde mental equivalente aos ex-combatentes de guerra. Né? Então, porque está o tempo todo lutando contra uma sociedade que quer excluir o tempo todo aqueles filhos, dessas crianças. Então, a vida dessas pessoas é muito difícil. E para ser uma vida que tenha um mínimo de direitos garantidos, as pessoas têm que entender que inclusão não é favor, que inclusão é direito, né? E muito mais do que direito, para além de ser uma exigência legal, é a pessoa ter empatia, né? Ela ter uma criticidade, ela saber que ela tem um papel social dentro da escola, uma contribuição que ela vai fazer que vai marcar a vida daquele aluno para sempre. Né? Então, isso a pessoa tem que fazer esse exercício, a gente também tem que fazer esse exercício de refletir, né, para poder incluir. Muitas pessoas elas têm a dificuldade de incluir outras pessoas com deficiência ou que sejam diferentes. Que mensagem o senhor poderia deixar para aqueles profissionais que se sentem sozinhos na hora de incluir um aluno ou que não sabem nem o que fazer? Para esses que se sentem sozinhos, eu posso dizer que não estão sozinhos. A gente tem, por exemplo, o CREI, a gente está em apoio a todas essas 173 escolas, e às vezes até escolas do município, a gente faz alguma parceria, né? A gente dá orientação, a gente faz capacitações, formação continuada, né? Como curso, a gente deu um curso agora recentemente sobre o transtorno do espectro autista, né? Que é um número muito grande de alunos que vem crescendo cada vez mais, são os alunos com TEA, né? Conforme o censo escolar mais recente que a gente teve. Então, não se sintam sozinhos porque vocês não estão. Né? Muitas vezes enfrentam uma realidade de exclusão. O professor do AEE, muitas vezes, ele fica ali isolado, no cantinho, com o aluno de apoio. Mas essa é uma realidade que tem que ser desconstruída. A gente tem que compreender que a participação coletiva é responsabilidade da escola, né? De estimular essa união de todos os membros, né, e a gente buscar sempre acreditar, nunca desistir. Porque se a gente desiste do aluno, a gente não tem mais o que fazer ali na escola. A gente tem que passar o cargo para uma pessoa que não desistiu. E para as famílias, qual o papel delas nesse processo de aceitação e valorização da diversidade? A família é o berço, né, da onde a criança vai entrar ali posteriormente na escola. Os valores que a família tem são cruciais, né? Uma família que ela tem conhecimento dos seus direitos e vai atrás dos seus direitos, se possível, entra na justiça, né? Isso vai trazer uma autoestima mais empoderada para aquele aluno, né? Então, a família ela tem que buscar os direitos, ela tem que estar a par, né, com a LBI, a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E sempre buscar vínculos também com outras famílias, né? Porque a luta de uma família pode ser a mesma luta de uma outra família que enfrenta o mesmo tipo de situação, por exemplo, de bullying na escola, né? Então, se essas famílias se unem, a força delas é muito maior, né? Então, a família também tem que participar das reuniões que acontecem na escola, participar dos projetos e também dar exemplos, né? Se a família não tem ali um filho com deficiência, mas que ela saiba respeitar e ensinar o seu filho a respeitar os alunos com deficiência, né? Então, isso é muito importante, a família se engajar, se envolver, né? Se empoderar e ser exemplo para essas crianças. Mário, eu estava com uma curiosidade sobre
sobre específico do autismo. Uhum. Como o senhor poderia nos ajudar a incluir eles de uma forma mais especial? Sim. Os alunos com transtorno do espectro autista, eles enfrentam muitas dificuldades, principalmente em questões sociais, né, comunicacionais, aderência rígida à rotina, né, às vezes estereotipias que não são um problema. Quando você vê uma criança fazendo assim, o movimento flipping, né, ou tá andando na ponta dos pés, isso não é uma coisa que é um problema, né, mas muitas vezes pode ser um sinal de desregulação. Alunos com transtorno do espectro autista, eles vão processar, eles vão ter uma responsividade aos estímulos sensoriais de uma forma muito diferente. Alguns alunos têm uma hipersensibilidade à luz, então uma luz muito forte pode levar a um sofrimento que vai ser equiparado a uma dor física. Uma hipersensibilidade tátil, às vezes o contato na pele, né, a própria roupa, o tecido, a textura de um lápis, de uma caneta, né, isso pode também levar a um sofrimento. Barulhos, né? Então a gente tem que pensar em abafador de ruídos para alunos que precisam, né, de aliviar esse tipo de estímulo. E a sobrecarga também, né, social. A bateria social da pessoa com TEA, ela esgota mais rápido, né? Então ela vai ter a necessidade de ficar sozinha em alguns momentos para ela se autorregular. Então a gente compreender essas características do transtorno do espectro autista é crucial para a gente remover os gatilhos que tem na escola, como, por exemplo, um sinal muito estridente, aquele sinal que parece que é um sinal de guerra, né? Que parece que é uma bomba ali. Isso, para o processamento sensorial do aluno com TEA, é muito estridente, um barulho muito exagerado, né? Que leva a um sofrimento. E os professores precisam compreender, precisam fazer formação continuada para conhecer o TEA, né? A LDB traz que o professor tem que fazer formação continuada. Então, ele tem que conhecer as características do TEA e é para isso que o CREI está aí, né? Inclusive, no ano que vem, a gente vai abrir novas vagas também para o curso sobre o transtorno do espectro autista. Eu vou estar lá, né, ministrando o curso. Então, já fica o convite também para os professores que quiserem conhecer um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, né, para a gente poder incluir melhor. Porque esses alunos sofrem demais, né? Sofrem por questões sensoriais, por questões sociais, por questões de bullying, né? E os professores têm que lutar pelos direitos desses alunos, têm que buscar por aperfeiçoamento profissional, né, para incluir esses alunos com TEA que tem um número cada vez maior nas escolas. E a gente vê também, né, que essa inclusão, ela falta muito nas escolas quando os próprios alunos e colegas ofendem o autista, por ele simplesmente ser ele, né? E às vezes ele até leva essa questão de ser autista como uma ofensa. Ah, seu autista, isso que você tá fazendo é coisa de autista, parecendo autista. Então, essas questões são bem sérias, principalmente no ambiente escolar. Sim, realmente. E é justamente isso, né, que vem de uma estrutura, né? As pessoas diferentes, elas antes eram colocadas em manicômios, né? A partir de 2001, com a lei da reforma psiquiátrica, é que as pessoas vão sendo gradativamente mais incluídas, estão mais presentes nos espaços, na escola, né, no trabalho. E a sociedade também está nesse tempo de aprendizado, aprender a conviver com a diferença. E os alunos, as crianças, né, eles reproduzem o que eles observam, né, e absorvem da cultura. Então, o preconceito na criança não é algo inato, é algo que é construído, né? Então, conforme a gente vai desconstruindo o preconceito e construindo uma sociedade com uma mentalidade mais inclusiva, esse tipo de situação que você mencionou, Gustavo, tende a diminuir, né? E a escola tem o papel, né, de ser exemplo para a inclusão, né? Ela tem que combater esses tipos de falas, trazer momentos para conscientização, né, para os alunos mudar a mentalidade. E também a gente vê preconceito, além dessas questões de deficiência, com sexualidade, raça e religião. E como nós podemos estar combatendo esse tipo de preconceito? Uhum. Então, quando a gente fala da inclusão, né, a gente tem que pensar lá na Declaração de Salamanca, né? Muitas vezes as pessoas confundem, achando que a Declaração de Salamanca ela só se refere a questões de pessoas públicas de educação especial, que no caso são os alunos com transtorno do espectro autista, deficiências e altas habilidades e superdotação.
que de fato são mais marginalizados, né? Mas existem muitas outras situações quando a gente fala da interseccionalidade, que é quando a pessoa tem uma deficiência e, para além disso, ela tem uma outra questão que pode trazer um sofrimento, né? Quando a gente está dentro de uma sociedade preconceituosa, né? Então, quando a gente fala uma pessoa com deficiência e negra, ela tem dois tipos de situações, né, onde ela vai enfrentar barreiras sociais, né? A questão das questões étnico-raciais, mas a questão do capacitismo. Quando a pessoa ainda tem uma orientação sexual que foge da heteronormatividade, né, uma pessoa que ela é homossexual, que ela é transexual, né, ela vai enfrentar também preconceitos em relação a isso, né? Infelizmente, as escolas foram construídas pensadas em um modelo social onde as pessoas ficam uniformizadas. Mas isso é a maior mentira. Os alunos, eles não são uniformes, os alunos não são homogêneos, os alunos são heterogêneos. Eles vêm de diferentes realidades, diferentes situações sociais, diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes crenças, né? Esses dias surgiu a notícia, por exemplo, de um policial militar que foi numa escola porque a filha dele fez um desenho, né, de um orixá. Né? Como que as pessoas negras foram e são marginalizadas? E a religião de matriz africana, ela foi, né, colocada ali como algo a ser demonizado, né? E isso diz de um racismo religioso. Né? Então, a gente tem que mudar muita coisa na sociedade. Quando a gente fala da inclusão e a Declaração de Salamanca traz isso, é justamente para a gente ampliar esse horizonte, para enxergar não só a neurodiversidade, né, mas também a diversidade cultural, a diversidade de gênero, a diversidade de raça, né, que a gente tem que abarcar todas essas pessoas com seus direitos à educação. Se uma pessoa sofre racismo na escola, isso vai afetar a autoestima dela, o desempenho dela acadêmico também. Então, a gente tem que fazer escolas que combatam todos os tipos de preconceito, né, que respeitem as diversidades de orientação sexual, as diversidades de credo, né? Muitas escolas ainda tentam impor, por exemplo, uma religião, né, sobre aqueles alunos. E isso representa ainda um atraso, né? Porque existem alunos que são ateus, por exemplo, né? E o Estado é laico, artigo 19 da Constituição Federal. Né? Então, a pessoa também tem o direito de não ter uma religião. E a pessoa também tem o direito de ter qualquer religião que ela quiser. Né? Qualquer religião que ela vier, porque geralmente o aluno já vem de um contexto cultural familiar que já tem uma religião. Né? E também a questão da orientação sexual. Então, se a gente for falar disso, é claro que é muito tempo para poder falar sobre todas as formas de preconceito, mas o principal é a gente entender que a escola é para todos. Todo mundo tem direito à educação. Né? É dever do Estado e da família garantir esse direito. Né? Então, a escola ela tem que ser projetada para as diversidades, não tem que ser mais escolas moldando o aluno ali, colocando um tijolinho no muro, mas a gente entender a riqueza, a diversidade, o colorido que é, né, ter várias pessoas de várias culturas, credos, né, e orientações sexuais, né, dividindo, compartilhando esse espaço, que isso vai enriquecer muito mais a escola. E a gente vê também essa questão do preconceito é tão séria que tem pessoas que chegam a agredir e até matar a gente que são diferentes dela, tanto em questão de religião, sexualidade, raça ou então deficiência. E também a gente vê que essa questão é muito séria porque quando a pessoa chega a ponto de agredir e matar a outra só por conta de uma diferença, é bem difícil mudar a mentalidade dessas pessoas. Sim. Que a pessoa, nesse caso, ela já está ali tomada pelo ódio, né? Ou seja, por uma questão muito pessoal, né? Porque quando a gente fala do incômodo, o que leva ao incômodo? A própria palavra traz essa ideia de que é algo interno, né? Dentro desse nosso cômodo interior aqui. Né? Então, algo no outro que me afeta diz mais sobre mim do que o outro. Uma pessoa que ela agride outra por causa que viu ela lá, por exemplo, beijando uma outra pessoa do mesmo sexo, né? Vê um casal gay na rua, chega lá,
e dar uma lâmpada, como é o caso clássico lá da Avenida Paulista, né? Isso diz mais de uma tentativa de negar um desejo que talvez esteja latente nela. Então, ela presenciar algo no outro vai afetar ela, né? Mas é crime, né? E a pessoa ela tem que buscar um tratamento. Se ela está incomodada por causa da religião do outro, da orientação sexual do outro, por causa do jeito do outro andar ou ser, né? Que é um aluno que tem alguma estereotipia, então ele vai sofrer bullying por causa daquele coleguinha. É o coleguinha que está incomodado que tem que ser tratado. É a pessoa que é racista que está precisando se ajustar, né? É a pessoa que é homofóbica que tem que se desconstruir, porque o mundo é diverso e ela vai estar sempre nessa diversidade. E existem leis, né, que garantem a proteção dessas pessoas nas suas singularidades. Então a gente tem que buscar desconstruir esses preconceitos que a gente tem construído, né, que todo mundo tem isso, que reproduz formas de preconceito, às vezes inconscientemente, né, às vezes a gente fala criado mudo, né, então isso é uma forma racista, né, de falar sobre um móvel de casa que vem lá da época da escravidão. Então, na nossa cultura, a gente ecoa muitas falas, né, às vezes capacitista, falta um parafuso, né, o problema se trata de uma pessoa que tem algum transtorno mental. Então, a gente tem que se desconstruir para a gente construir uma nova forma de ser, uma forma mais empática, uma forma mais tolerante. E muitas vezes a gente precisa de ir na terapia. Terapia, gente, não é coisa de, entre aspas, doido. Terapia é para todo mundo que quer se conhecer, para todo mundo que quer se melhorar, né? Para todo mundo que quer tirar um tempinho para dedicar para si mesmo. Né? Muitas vezes a gente vive a vida no modo automático. A gente tem nossas obrigações, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a escola, mas quando a gente para refletir se a gente está vivendo realmente o que a gente quer viver, se a gente está planejando o que a gente quer construir na nossa vida, né? Então é no momento da psicoterapia que a gente para se conhecer, né? Aquela famosa frase do oráculo de Delfos lá na Grécia, Gnosis atum, conhece-te a ti mesmo. Né? Então a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, né? A gente saber que o que eu sou diz respeito a mim e o que o outro diz respeito ao que o outro é, e nada disso vai me afetar em relação ao outro. Eu vou aprender a conviver melhor com o outro, com toda a sua diferença. Voltando aqui no que o senhor tinha falado um pouquinho atrás, a questão do filtro. O que o senhor acha que leva a pessoa a perto de mim, por um exemplo, ser alguém e perto de você ser outra? Uhum. Isso, né, quando se diz sobre as redes sociais, né? Nas redes sociais é justamente que a gente se constrói sobre o olhar do outro. Então eu vou falar de mim a partir daquilo que eu quero me expressar. Né? Muitas vezes a gente consegue ter esse filtro, até para além das redes sociais, nas relações interpessoais diretas. Né? Algumas pessoas têm maior dificuldade em relação a filtrar o que ela quer dizer. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, ela tem maior dificuldade no controle inibitório. Isso pode ter fator neurofisiológico, né? Por exemplo, o lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, tem relação com o controle inibitório, tomada de decisão, planejamento, cognição, metacognição, enfim. E a pessoa que ela tem TEA, ela também vai ter alteração para além dessa região do lobo frontal, que vai falar assim, não fala isso, né? Que vai dar um freio ali no que ela vai dizer. Então as pessoas muitas vezes são muito diretas quando ela tem TEA. Né? Ela quer falar algo, ela vai falar sem filtro. Né? Mas também pode ter alteração, por exemplo, uma região do cérebro, que é o giro fusiforme, que tem relação com a interpretação, reconhecimento de expressões e situações sociais. Né? E muitas vezes a pessoa que tem TEA, ela pode ter uma alteração nessa região, e isso vai afetar como que ela vai interpretar as situações ali diante do outro. Por isso também ela vai ser mais direta, ela vai ser mais objetiva, e muitas vezes pode ser visto como uma forma, ela é muito mal educada. Isso pode gerar um certo estigma, né, que vai afastar as outras pessoas dela.
Mas a gente tem que trabalhar isso para a gente entender que a pessoa que tem TEA, ela pode ter dificuldade no controle inibitório, mas isso não é uma forma de ataque, né? Isso é uma condição da pessoa. Ela é mais direta. E a gente tem que saber conviver, né, com as pessoas nas suas diversidades, né? Não levar sempre para o pessoal, né? Nem sempre vai ser um ataque. Às vezes pode ser, né? Uma pessoa que ela tem tela também não é como diz, né, o anjo azul, né? Ela é uma pessoa, né? Ela vai ter características positivas, negativas, mas isso do filtro social, né, é algo que vem um pouco de déficit dentro das pessoas com TEA, né? Então a gente tem que pensar sobre isso também. Então, Mário, você tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo? Sim, que a gente está num processo de transformação, né? A gente está num processo onde a gente sai de modelos antigos, da educação tradicional, enrijecida, né? Como eu disse, que tenta criar alunos uniformes, né? Para uma educação que seja inclusiva, que seja diversa, né? Que contemple todas as singularidades dos alunos, né? Como a gente mencionou, questões de orientação sexual, de gênero, né? De questão de minorias étnico-raciais também, né? E das pessoas com deficiência. A gente tem que buscar valorizar essa diferença. A gente tem que buscar enxergar o potencial dessas pessoas, né? Porque muitas vezes elas são estigmatizadas, né? E se a gente não valorizar essas pessoas, a gente está construindo uma sociedade excludente, né? Então a gente tem que trabalhar, exercitar a nossa empatia e estimular as pessoas também a trabalhar a resiliência e lutar pelos direitos, né? As pessoas precisam ser empoderadas e as escolas precisam ser transformadas, né? E essas transformações dependem não só da gestão, não só dos professores, dos alunos também, né, que também estão lá convivendo com essas diferenças. E também das famílias, que precisam ser parceiras e dar exemplos. Não adianta nada, por exemplo, quando a gente fala das redes sociais, né, eu querer tentar controlar o meu filho ao conteúdo e como que ele vai interagir nas redes sociais, se eu fico o dia todo no feed, né, e atacando pessoas nas redes sociais, isso vai gerar um efeito também na construção daquela criança, né? Então a gente tem que trabalhar muitas questões ainda para a gente conseguir incluir de fato todas essas diversidades que vêm para enriquecer. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso EduCast. Agradecemos imensamente a Mário Simões, do CREI de Montes Claros, por ter aceitado o convite e ter vindo falar sobre esse tema tão importante que é a inclusão, a diversidade aqui no meio escolar. Esperamos que esse episódio inspire reflexões e ações concretas dentro das escolas e famílias, para que o respeito e a empatia sejam cada vez mais parte da nossa rotina. Listening. Damn. Yeah. Yeah.